Ajustando o relacionamento. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este grande povo, este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, meu Deus, essa é a tua palavra, e neste momento, meu Deus, nós vamos falar daquilo que o Senhor preparou para nós nesta hora. Senhor, fala a cada vida, a cada coração, de uma forma especial, Pai. Meu Deus, que a tua palavra venha atingir, ó Pai, as nossas necessidades, aquilo, meu Deus, que cada um precisa ouvir do Senhor nesta manhã, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, e Senhor, usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer dizer ao Teu povo, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Aqui nós vemos um momento em que Salomão ele sai para fazer ofertas, holocaustos ao Senhor, e a palavra de Deus diz que ele foi no lugar mais especial, no momento mais especial, e ali ele faz 1000 holocaustos, 1000 ofertas queimadas, o sacrifício de 1000 animais a Deus. Não foi uma oferta qualquer, irmãos, foi algo especial, e Deus se agradou de Salomão. Fala comigo, Deus se agradou de Salomão. Deus se agradou dele. Deus se agradou tanto de Salomão, que falou para Salomão: Salomão, peça o que você quiser. Irmãos, imagina Deus falando para você: peça o que você quiser. Pense que é com você essa conversa. Pense que é com você. Peça o que você quiser. Imagina Deus falando para você: peça o que você quiser. O que você pediria a Deus? O que nós pediríamos a Deus? Quais são as nossas necessidades? O que a gente tem sonhado? O que a gente almeja?
É como um pai falar para o filho assim: filho, pede o que você quiser de aniversário, pede o que você quiser de Natal, pede o que você quiser no dia das crianças. Já imaginou um pai chegar para um filho e falar isso? Pede o que você quiser. Eu me lembro do meu filho Henrique, quando ele era criança ainda, e eu passei por tempos muito difíceis quando o Henrique era criança, e eu conversava com ele e explicava para ele, porque ele via brinquedos em todos os lugares e crianças com brinquedos, e ele queria ter, e não tinha condições de comprar, irmãos. E aí eu lembro que a gente foi no shopping um dia para comer um lanche, mas antes de sair de casa eu falei para ele: filho, a gente está indo lá para comer um lanche porque é o que dá, é um passeio que nós vamos fazer hoje, então a gente vai andar por lá, você vai ver um monte de coisa, mas a gente consegue comer um lanche, tudo bem? Tá bom, pai, tudo jóia. E aí nós passamos em frente a uma loja gigante de brinquedos, irmãos. Oh Deus, como o coração do pai aperta numa hora dessa. Eu de mãozinha dada com ele, ele tinha uns 6 aninhos. Pai, vamos entrar? Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Eu falei: filho, ele falou: pai, eu sei, agora não dá para comprar nada, mas eu quero ver. Eu falei: opa, ali eu respirei aliviado. Aí entramos na loja, ele foi vendo. Olha, pai, que legal isso aqui, quando tiver dinheiro vai dar para comprar isso aqui, né? Eu falei: vai, filho. E ele via outro brinquedo, olha que legal, e mexia no brinquedo. Olha, pai, quando tiver dinheiro, dá para comprar esse aqui? Dá, filho. E ele viu um monte de coisa, e tudo quando tivesse dinheiro, daria para comprar. E aí, eu me lembro que, num determinado momento, eu falei para ele: filho, as condições melhoraram bastante. Eu falei para ele: lembra que a gente foi na loja de brinquedo? Lembro, pai. Você lembra daquelas coisas que você escolheu? Eu lembro de tudo, lembro de tal coisa, lembro disso. Ele lembrava de todos os brinquedos, irmãos, todos, que ele tinha visto e tinha falado: quando tiver dinheiro dá para comprar? Eu falei: escolhe um daqueles que você quiser, o papai vai comprar para você de Natal, ou eu não lembro, acho que era dia das crianças. E ele escolheu. Não era barato, irmãos, era um presente, um brinquedo bem caro, mas naquele período dava condições. Mas eu pude ter o prazer de falar para ele: filho, escolhe o que você quer. E ele escolheu o que ele quis. E eu pude ter o prazer de entregar para ele e ver ele brincando com aquele presente que ele ganhou durante muitos anos, irmãos, muito tempo ele brincou. O pai, ele tem prazer em abençoar o filho. Amém? Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quem é pai, quem é mãe? Tem prazer ou não tem? Em abençoar o filho, em fazer o melhor pelo filho. Há uns dias atrás eu fui convidado para um aniversário de 15 anos. Daniel e a Viviane fizeram para a Bia uma linda festa. E a Viviane ainda falou: pastor, foi tudo de última hora. Eu falei: imagine se tivesse sido planejado. Se tivesse planejado meses. Foi lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Por quê? É feito com carinho, é feito com dedicação. A gente procura fazer o melhor. O pai e a mãe, eles querem o melhor dos filhos. E a gente procura fazer o melhor nas nossas condições. É assim ou não é, irmãos? A cada momento é o melhor. Às vezes o seu melhor vai ser comprar um lanche para o seu filho. É o melhor, é o que dá. E às vezes o melhor vai ser você falar assim: escolhe o que você quer. Eu não tive a oportunidade de fazer o que eu já vi alguns pais fazendo, de amigos meus, de chegar numa loja e falar para o filho assim: filho, escolhe o carro que você quer que eu vou comprar para você. Eu não tive essa oportunidade, ainda não tenho, quem sabe um dia. Mas eu vi pais de amigos meus fazendo isso. Irmãos, eu não sei o prazer que isso pode dar, a satisfação que isso pode dar a um pai, mas eu tenho certeza que é um momento muito feliz, muito alegre. E Deus, ele fala para Salomão: Salomão,
pede o que você quiser. Fala comigo, peça o que você quiser. Então Salomão fala com Deus, mas quando nós falamos com Deus, isso se chama oração. Oração. E Salomão fala com Deus, e pela oração nós conhecemos as pessoas. Quando nós ouvimos uma pessoa orando, nós sabemos o nível de acesso e de conversa que essa pessoa tem com Deus. Nós sabemos quanto tempo essa pessoa ora, quanto tempo essa pessoa fala com Deus, ou há quanto tempo ela fala com Deus. E Salomão fala para Deus, e ele começa agradecendo: o Senhor foi muito generoso com meu pai, o Senhor abençoou o reinado dele, agora o Senhor está me colocando para reinar, e o Senhor deu a descendência do meu pai o reinado. Mas nós precisamos entender que a oração de Salomão a Deus, ela tem 4 pontos que eu destaquei, que eles são essenciais para que nós possamos entender e saber a importância de tudo aquilo que ele falou para Deus, e para nós entendermos que Deus, ele atende as orações daqueles que o amam. E Salomão certamente amava Deus. Então Salomão começa com gratidão, agradecendo a Deus por ele ter se tornado rei. Ele agradece, ele fala: Deus, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor colocou o trono, o cetro nas minhas mãos, colocou a coroa na minha cabeça, e eu posso seguir com o reinado que era do meu pai, que o Senhor entregou nas mãos dele. Então Salomão começa agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele fez. Começa agradecendo a Deus por todo o favor que foi dado a ele. Agradecer a Deus. Segundo ponto, Salomão ele entra com humildade na presença de Deus. Salomão se tornou rei com mais ou menos 16 anos de idade. E ele fala para Deus: Deus, eu tenho um trabalho muito grande a fazer, mas eu não passo de uma criança. O Senhor colocou um povo enorme na minha mão para eu cuidar, mas eu não passo de uma criança. Ele fala para Deus: Deus, eu preciso de instrução, eu preciso saber fazer as coisas. E ele pede para Deus: Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento para eu entender aquilo que é bom e aquilo que é mal. Me faz compreender as coisas que estão ao meu redor, me faz enxergar as questões que eu preciso resolver. E nós vemos um momento em que vem 2 mães diante de Salomão, 2 mulheres, e elas contendem, elas entram em briga por causa de um bebê, por causa de uma criancinha. E uma fala que, olha, o meu bebê morreu, e essa daí pegou o meu bebê, e fica aquela briga, e uma dizendo que o bebê é dela, a outra dizendo que o bebê é dela, e nenhuma das 2 entra em acordo, porque as 2 queriam a criança, porque na verdade uma criança havia morrido na madrugada, porque a mãe se deitou sobre a criança sem querer, e aí ficou a uma e trocou lá, foi uma bagunça. E aí nenhuma das 2 abria a mão da criança, nenhuma das 2 dizia que a criança era da outra, as 2 diziam que a criança era delas. Imagine, irmãos. E aí Salomão então manda chamar o soldado, e fala assim: corta a criança no meio, dá metade para cada uma para parar com essa briga. Cada uma fica com metade da criança. E na hora uma das mulheres fala assim: não corta a criança, entrega para ela, porque ela é a mãe. Entrega para outra lá, ela é a mãe, dá para ela criar a criança. E aí Salomão então fala assim: então entrega para essa que está abrindo mão, porque ali estava a verdadeira mãe. A mãe que queria ver a criança crescer, não importava nos braços de quem estaria. Ali Deus já estava dando sabedoria a Salomão, entendimento, dando a ele estratégias para ele poder discernir as coisas. E olha o resultado dessa oração que Salomão fez a Deus. Lá em 1 Reis ainda, capítulo 10, abra lá a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 10,
versículo 23 em diante. Diz assim: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, e foi assim ano após ano. Salomão ajuntou os seus carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefelá. Salomão ficou tão rico e tão sábio, que todos os anos pessoas iam lá em Jerusalém para ouvir Salomão falando, para ver Salomão tomando as decisões. Olha o resultado dessa oração, porque Salomão entrou com gratidão e humildade na presença de Deus. Terceiro ponto, servir. Na oração de Salomão, na conversa que ele teve com Deus, ele fala: Senhor, eu quero te servir. A minha oração ao Senhor é para que eu te sirva com alegria, para que eu faça o melhor, para que eu possa entregar o melhor ao Senhor. Ele se coloca como servo de Deus. Ele fala: eu preciso ser um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento de justiça, um instrumento de paz, um instrumento de amor nas tuas mãos. E quarto ponto, ele pede, tudo o que ele pede para que ele possa fazer o melhor trabalho pelo próximo. Tudo que Salomão pede, ele pede para que ele possa fazer o melhor trabalho pelo seu povo, pelo povo que ele estava cuidando. Perceba que na oração de Salomão, ele não pediu nada para ele. Senhor, me dá uma casa nova. Senhor, me dá um carro novo. Senhor, me encha de um exército numeroso para que eu possa defender a cidade. Senhor, me dê carros de batalha para que eu possa governar com mãos fortes. Senhor, me dá os reinos da terra para que eu governe sobre todos eles. Não foi isso que Salomão pediu. Salomão pediu: Senhor, me dá discernimento entre o bem e o mal. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, abre os meus olhos, para que eu possa fazer o melhor trabalho para esse povo que o Senhor colocou nas mãos para eu governar, para que eu possa servir a esse povo da melhor forma possível. Já pensou se você precisasse pedir algo para Deus, e nós pedimos todos os dias, mas o que você já pensou em pedir para Deus? Que tipos de coisas nós temos pedido para Deus? E normalmente a gente diante de Deus parece uma criança mimada. A gente fala: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só falta bater o pé. Só falta espernear, sentar no chão e chorar. Mas a gente, diante de Deus, às vezes a gente parece uma criança mimada. Presta atenção aqui. A gente parece uma criança mimada. E Deus olha para a gente como uma criança mimada e Ele não atende nossas orações. Porque imagina uma criança mimada pedindo as coisas para o pai. O pai atende tudo o que ela quer? Dá tudo o que ela quer? Dá bala, dá doce, dá refrigerante, dá não sei o que, dá não sei o que, dá não sei o que. Não funciona assim. O mundo não funciona assim. A nossa vida não funciona dessa forma. Por que o nosso Pai que está nos céus, que é mais sábio do que todos, Ele daria tudo o que a gente pede? A gente ficaria mimado para sempre. Então Deus trabalha de um jeito diferente. Mas, analisando tudo aqui,
Já pensou em você pedir algo para Deus para que pessoas ao seu redor sejam abençoadas? Já pensou em pedir algo para Deus que Ele coloque na sua vida para que o próximo seja abençoado? Já pensou nisso? Senhor, me dá um carro novo, porque tem tantas pessoas que precisam vir na igreja e não tem condições de vir de carro, mas se o Senhor me conduzir aí, se o Senhor me der, eu vou poder fazer mais, eu vou poder ajudar mais vidas, mais pessoas. Senhor, me dá uma casa nova, Senhor, mas, Senhor, eu quero uma sala grande, para eu poder receber pessoas, para eu poder fazer lá uma célula, para eu poder fazer um encontro. Já pensou em você pedir diferente? Diferente. Você colocar as coisas que você deseja receber, mas que não sejam apenas para o seu bel prazer, para a nossa satisfação apenas, mas pedir algo para Deus, para que tudo aquilo que Ele colocar na nossa mão, nós possamos abençoar o próximo. Já pensou nisso? Senhor, eu preciso de um aumento de salário, Pai, porque tem tanta gente que precisa de alimento nas casas, e se o Senhor me der um aumento, eu vou poder também sustentar melhor a minha casa, mas eu vou poder ajudar mais o próximo. Porque às vezes, você só está conseguindo trazer na casa de Deus 1 quilo de alimento todos os meses, ou às vezes 5 quilos de arroz é o máximo que você consegue fazer, e eu louvo a Deus por cada grama de alimento que é depositado naquela cesta, porque famílias têm sido cuidadas na igreja, meu irmão, porque você doa alguma coisa. Mas se Deus te abençoar, você vai poder fazer mais? Amém? É claro. Quem sabe você passa de 1 quilo, de 5 quilos para uma cesta básica, para 2, para 3. E eu faço votos que você alcance patamares tão altos que você vai ajudar a sustentar a casa de Deus e pessoas de uma forma especial. Talvez você seja aquele que vai trazer 10 cestas básicas no mês. Talvez você seja aquele que vai trazer 100 cestas básicas no mês, para ajudar tantas famílias. Pastor, precisa de tudo isso? Irmãos, tem tanta gente necessitada, irmãos. A gente ajuda aquilo que a gente alcança. E a gente tem ajudado famílias, cerca de 11, 12 famílias todos os meses. Parece pouco, irmãos, mas são 11, 12 famílias que têm comida em casa para comer, porque você traz o alimento para doação. Compreenda isso. Quando você abençoa, irmão, você é muito mais abençoado. Quando você abre a mão para abençoar, você recebe muito mais. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Abra lá a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38 diz assim: deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dado a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Observe: deem e vos será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante. Não é assim? Olha só, será dada a vocês. Alguém vai te dar, alguém vai te abençoar, alguém vai te notar e vai entregar algo na sua mão. Mas o texto termina com algo que às vezes entristece pessoas, ou algo que às vezes deixa pessoas alegres, porque diz assim: porque com a medida que você medir, você será medido também. O que isso quer dizer? A palavra de Deus diz que a mão generosa, essa prosperará. A palavra de Deus também diz lá em Coríntios, que aquele que dá com alegria, aquele que semeia, Deus dá sementes ao que semeia, e dá pão àquele que precisa comer. Então se eu semeio, Deus continua me dando sementes. Se eu alimento o próximo, Deus me alimenta.
Compreenda isso. Tudo que você faz ao próximo, Deus ele adiciona, ele aumenta na sua vida. Jesus um dia falou assim: olha, vai chegar o dia que eu vou falar para vocês, eu tive fome, vocês me alimentaram, eu tive frio e vocês me deram coberta para eu me cobrir, eu estava perdido e vocês me acharam, mais ou menos por aí. E aí os discípulos falaram: mestre, quando que o Senhor teve fome e a gente te deu comida? Quando que o Senhor teve sede e a gente deu água? Quando que o Senhor sentiu frio e a gente agasalhou o Senhor? Quando que isso aconteceu, mestre? E Jesus diz: todas as vezes que vocês cuidam de um dos meus pequeninos, então vocês estão fazendo a mim. Todas as vezes que vocês alimentam alguém, vocês estão me alimentando. Então, sempre que nós fizermos algo pelo próximo, é o próprio Deus que nós estamos servindo, irmãos. Sempre que nós estendemos a mão ao próximo, é para Deus que nós estamos fazendo, é para Ele. Então faça. Mas tudo que você pedir a Deus, coloque um propósito. Deus ele vai se alegrar das suas orações, quando você colocar nas suas orações propósitos. Fala comigo, propósitos. E Ele vai te dar além do que você pedir. Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu glória, Salomão não pediu nada daquilo que ele recebeu. Ele recebeu muito mais. Deus falou: por que você não me pediu nem fama, nem dinheiro, nem riquezas, nem influência, nem isso, nem aquilo? Eu vou te dar. Pastor, então eu não posso pedir essas coisas? Irmãos, pode, mas tudo tem que ter propósito. Senhor, o propósito é pela minha casa, eu me preocupo com a minha casa, é os outros que se virem. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa? Eu quero para mim. Eu quero um açaí para mim, os outros que se virem para comprar o deles. Você acha que vai ganhar alguma coisa? Você acha que você vai ter alguma coisa? Deus ele não gosta de egoístas. Deus ele gosta de pessoas generosas. O tratar com Deus é diferente. O modo como Deus cuida das coisas do reino é através de nós. Somos nós que somos instrumentos nas mãos dele. E se nós não somos instrumentos, alguém se levanta. Pessoas se levantam para serem instrumentos. E aí, pessoas crescerão. Pessoas vão ter coisas e coisas nas vidas deles, porque elas são generosas. Porque elas estendem a mão. Porque tudo aquilo que Deus tem colocado nas vidas delas, elas têm dado a Deus. Elas têm entregado nas mãos do Senhor. Elas têm dedicado ao reino de Deus. Então, nós precisamos nos transformar o nosso entendimento, pedirmos a Deus para nós sermos instrumentos nas mãos deles, nas mãos dele. E o que nós podemos pedir para Deus? Nós podemos pedir para Deus dinheiro, nós podemos pedir para Deus influência, nós podemos pedir para Deus pessoas que estejam ao nosso lado. E para quê? Com propósito. Fala comigo novamente, com propósito. Qual o propósito? O propósito de abençoar o próximo. O propósito de cuidar de vidas. Peça para Deus. Para que eu vou pedir pessoas? Peça pessoas do seu lado, pessoas que vão falar das coisas de Deus. Peça para Deus: Deus, coloca pessoas ao meu lado que vão me impulsionar a ser melhor. Coloca pessoas do meu lado que vão me falar de coisas do Senhor que eu preciso me lembrar. Compreende isso? Peça para Deus para você ter influência. Influência para quê? Um dia eu conheci um homem e nem crente esse cara era. Nem crente ele era. Um homem muito influente. Lá em São Paulo eu conheci ele. Não foi na igreja, foi numa reunião de negócios. E um cara influente.
E tudo que ele tinha de influência, ele usava para abençoar o próximo. Chamou uma pessoa, falou: esse aqui é fulano, esse aqui é o Zé está comigo há 20 anos, né, Zé? Falou: é, fulano aqui, era Mauro o nome dele. O Mauro me chamou um dia para ajudar ele a carregar umas caixas, ajudei ele a carregar umas caixas, aí ele me contratou. Falei: é mesmo, você trabalha para o Mauro? Ele falou: não, eu sou sócio do Mauro hoje, e a gente ajuda pessoas. Eu falei: nossa, que bacana. Aí o Mauro chamou outro: esse aqui é o Carlos. Ô Carlos, tudo bem? Fala aí para ele. Eu estou com o Mauro há não sei quantos anos, trabalho com o Mauro aí faz tempo. Eu falei: você trabalha na empresa dele? Ele falou: não, sou sócio com ele. Você é sócio? Sou. A gente está ajudando vidas hoje a crescerem. Eu falei: meu Deus, o cara arrasta pessoas para o lado dele, para ajudar outras pessoas a crescer. Irmãos, um empresário gigante, que ele podia ser só dono das coisas e mas tudo o que esse cara fazia o dia inteiro, era usar a influência que ele tinha para abençoar pessoas. Eu falei: Deus, eu nunca vi isso. Eu fui falar com Deus, falei: Deus, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha ouvido falar a respeito. Eu falei: Deus, eu quero esse negócio, eu quero poder ajudar pessoas, do jeito que esse cara ajuda aí, e nem crente ele é, Deus, mas eu tenho certeza que o que ele está fazendo está agradando ao Senhor. Compreende isso? É diferente. Então, tudo que você pedir, coloque propósitos, porque quando Deus ele atende uma oração, essa oração, ela está sendo atendida porque ela vem de encontro com um propósito de Deus. As coisas precisam se encaixar. Deus tem uma necessidade, algo que precisa ser feito, existe aqui uma oração com propósitos, e faz assim, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Agora, uma oração sem propósitos não bate com a necessidade de Deus, não se encaixa, então não vai acontecer. Coloque propósitos na sua oração. Quando esse conceito ele entra no nosso coração e ele começa a fazer parte da nossa vida, irmãos, é como uma engrenagem funcionando, e as coisas elas vão andando, vão crescendo de uma forma que a gente nem vai acreditar, irmãos. Deus sabe do nosso coração. Por isso precisa entrar no coração. Isso precisa fazer parte da vida. Lá em 1 Reis, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Olha só o que diz o texto. 1 Reis 8, 39. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Deus, ele dá a cada um segundo os seus caminhos. Deus entrega as coisas na nossa vida segundo aquilo que ele deseja fazer, segundo a direção que ele tem para dar em cada coisa. E Deus também conhece os corações. Ele sabe por que nós estamos pedindo, ele sabe por que nós estamos orando, ele sabe o propósito. E se há propósito, irmãos, Deus nos abençoa. Se há propósitos, Deus atende as nossas orações. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu vou te responder. Olha só, vou anunciar a vocês coisas grandes e ainda que estão ocultas, que ninguém sabe, mas que eu vou te mostrar. Clama a mim. Clame ao Senhor com propósito. Clame ao Senhor com entendimento. Peça a Deus
com direção no reino, e você vai ver as coisas fluindo de uma forma sobrenatural. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus sabe dos seus pedidos, Deus sabe dos seus anseios, dos seus sonhos. Agora, redirecione tudo que você já tem pedido a Deus, redirecione tudo que você tem clamado a Ele. Um dia eu ouvi uma pessoa pedindo algo a Deus. Ela tinha uma dor muito grande no corpo dela, que impedia ela de executar determinadas tarefas. Impedia ela. Ela não podia fazer algumas tarefas, por causa daquele problema que ela tinha. E essa pessoa falava para Deus: Deus, eu te sirvo na tua casa, eu preciso executar determinados trabalhos, mas eu não consigo, porque essa dor, ela judia muito de mim. Então eu faço até o limite. Quando eu começo a sentir dores, eu preciso parar, Deus. Senhor, tira a dor de mim. Levou um tempo. Aquela pessoa entendeu que ela precisava ensinar outros a trabalhar também. Deus havia colocado aquela dor, e aquela dor tinha sido enviada por Deus para aquela pessoa parar um pouco e poder ensinar pessoas ao redor a trabalharem também, influenciar pessoas. Mas chegou um momento em que todo mundo estava trabalhando, e aí simplesmente aquela dor que aquela pessoa tinha foi embora, desapareceu. Só que havia um exército trabalhando, irmãos. A obra daquela igreja, daquele pastor, ela cresceu de uma forma extraordinária. Oração com propósitos. Aquele homem entendeu o propósito de Deus na vida dele, entendeu o propósito daquela dor, daquelas limitações, e dentro das limitações, Deus fez algo extraordinário. Então entenda que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito, e todo o propósito de Deus para nós é para que nós venhamos a crescer a cada dia. Eu quero orar com você. Eu sei que você já está aí matutando, pensando os propósitos que você vai colocar nas suas orações, e você faz muito bem. Você já tem orado a Deus, você já tem pedido, você já tem clamado, e agora entra o propósito, algo maior, algo divino, algo especial que vai fazer parte do seu pedido, não apenas para que Deus atenda a sua oração, mas para que no cumprimento daquilo que Deus te dará, você honre o nome dEle ainda mais.